E aí, pessoal, que é o Elias, professor de história de vocês, né? Estamos aqui hoje, né, para dar continuidade à nossa discussão aí sobre o período ali do João Goulart, né? O período entre o final do governo João Goulart e o início do regime, né, e da ditadura civil-militar. E hoje a gente vai falar especificamente do golpe, né? Como é que ocorre, né, essa transição entre o final do governo João Goulart e o início desse novo momento aí, que é o período militar no Brasil, né? E é muito importante a gente compreender, né, as forças que atuavam naquele momento para poder ter um entendimento, né, mais profundo sobre o que significou, né, e os mecanismos que foram usados para desencadear, né, o processo aí é, de derrubada do governo João Goulart e o estabelecimento do regime. Então vamos lá para a nossa aula para a gente poder entender, né? Então, golpe civil-militar, né? Primeiro a denominação, né? Por que civil-militar? Por muito tempo, pessoal, esse período foi chamado de regime militar, ditadura militar, golpe militar. E na verdade a gente, né? A história, quando a gente passa a tentar entender esses processos, a gente busca entender, né, de forma mais profunda possível, né? Então hoje a gente compreende, né, o golpe, né, o processo de golpe que houve ali em 1964, ele não foi simplesmente articulado ou unicamente articulado pelos militares, né? A participação militar ela teve uma relevância realmente muito importante, até porque foi a força que fez, né, que desencadeou o golpe, mas para que esse golpe pudesse ocorrer, ele precisou de uma base civil muito forte. E quando a gente fala de base civil, nós estamos falando tanto da sociedade civil, né, parte da sociedade civil que apoiou, né, a derrubada do poder do Goulart, como também é, contou, por exemplo, com o apoio de instituições, né, como é o caso, por exemplo, do Congresso, quando o Congresso, de certa forma, cumpre a agenda aí do golpe, que era declarar a vacância da presidência, mesmo com o João Goulart ainda estando no país. Então, é, é um golpe que se articula, né, levando em consideração essas forças, né? Então, por isso que chama de golpe civil-militar, né? E não apenas militar, porque não foi única e exclusivamente os militares a executá-lo, né? Então, quer dizer, a participação, né, e os militares são, aí, de certa forma, o braço armado do processo, mas havia uma base, né, civil, de instituições civis, de parte da sociedade civil, e da imprensa. Então, quer dizer, havia uma articulação de maneira geral, né, que permitiu que esse processo se desencadeasse ali entre março e abril de 1964. Tá? Então, por isso o golpe civil-militar, justamente por não ser exclusividade dos militares, esse processo de transição aí. Tá? Então, antecedentes do golpe, né, pessoal? Basicamente, o que a gente tem de antecedentes desse processo? Aqui é uma espécie de revisão do que a gente já vem comentando até aqui, mas agora para a gente poder entender de forma mais ampla, assim, né? Ter uma vista mais aberta aqui em relação a esse período. Então, nós temos a renúncia do Jânio Quadros lá em 1961, que gera aquela crise de sucessão que a gente já comentou, né? Em que o João Goulart, né, fica ali tramitando entre ser empossado ou não, né? Os militares embarreirando a posse do João Goulart, né? E boa parte, né, da sociedade civil também naquela euforia do perigo vermelho, né? Naquela ideia de que o João Goulart ele seria um comunista e ele implantaria um regime comunista no Brasil. Então tudo isso gera aquela crise sucessória que coloca ali, né, o João Goulart é, e os militares em oposição, né, e gera toda aquela instabilidade, né, que foi a chamada campanha da legalidade. Até o Leonel Brizola foi um dos líderes da campanha da legalidade lá no Rio Grande do Sul e se organiza, né, uma força militar e havia uma ameaça ali iminente de uma possível guerra civil. Então, o fato é que chegou-se ao acordo do parlamentarismo, né, como a gente sabe, a emenda constitucional do parlamentarismo que dava ao João Goulart, né, o cargo de presidente, mas um primeiro-ministro seria escolhido pelo Congresso, até o primeiro-ministro que foi lá o
Tancredo Neves, né? Um dos, né? E, e isso permaneceria, né, até 1965, quando haveria plebiscito para votar se o parlamentarismo ele permaneceria ou não, né? E aí eu lembro lá que o João Goulart consegue adiantar, né, o plebiscito para 1963, então para ainda ter tempo de governar, né, já que 65 seria o fim do mandato dele. E aí em 63 ele consegue, né, derrubar a emenda parlamentar, a emenda constitucional que dava o parlamentarismo, com a galera aí, com a maior parte da população votando não ao parlamentarismo, né? Então o João Goulart assume o poder, né? O Brasil volta ao regime presidencialista. O João Goulart assume o poder com amplos, né, direitos de presidente aí, e é aí que ele passa a defender, né, a implantação do chamado plano trienal, e aí como base desse plano as reformas de base, né? Reforma agrária, reforma bancária, reforma educacional, reforma urbana, então haviam várias reformas, né, que seriam, né, na concepção do João Goulart, uma forma de reduzir as desigualdades e modernizar a economia do Brasil. Ainda em 1963, né, ele tenta submeter essas reformas, mas havia uma resistência muito grande, né? Então o João Goulart ele viveu ali um clima de extrema polarização, né? Os setores que apoiavam o João Goulart contra aqueles que se opunham, né, de certa forma, a ele. Então o João Goulart tenta, né, inicialmente ali submeter essas reformas ao Congresso, mas acaba não conseguindo. E aí, a partir já de 1964, ele passa a colocar essas reformas em vigor por meio dos decretos, né? Então, você vai ter a priori, né, o decreto lá em março, né, de nacionalização das refinarias, né, de petróleo, e também o decreto que, vamos dizer assim, né, desapropriava algumas terras, né, terras próximas às ferrovias e tal, e isso vai gerar, né, uma insatisfação, né, porque boa parte das elites, principalmente, né, se opunham muito ao governo João Goulart, pelo histórico de João Goulart, né, trabalhista, por um histórico populista, né, então tudo isso faz com que boa parte da oposição cada vez mais se articulasse, né, contra o governo do João Goulart. Então é dentro desse processo que você vai ter jornais que passam, né, a criticar aquelas instituições que a gente já viu, né, anteriormente, o IBAD, o IPES, né, que eram instituições que passaram a difundir toda uma ideologia e aprofundar, né, essa crítica, essa oposição ao João Goulart. Então tudo isso passava, né, a se tomar corpo cada vez maior em 1964. E outra coisa muito tensa é a revolta de Marinheiros, né, liderada lá pelo Cabo Anselmo, que representou, né, principalmente para as forças militares, uma quebra da hierarquia, né? Então, na estrutura militar, né, não podem haver revoltas, não pode haver greve, não pode haver nada disso, porque é proibido e tal. Inclusive a pessoa pode ser até presa, enfim, sofrer prisão e tal por questionar ou por, enfim, não cumprir uma ordem, né, que é chamada de quebra de hierarquia. Então esses marinheiros se revoltam em busca de melhorias, né, de condições de salário, de trabalho também, né, claro. E isso é visto como uma quebra de hierarquia. E o pior de tudo não foi isso, né? Foi o fato de que o João Goulart também, de certa forma, buscando apoio dentro das forças militares, né? Pelo menos nas patentes mais baixas dos militares, ele acaba que anistiando esses marinheiros, né? Ou seja, eles não foram punidos. E isso, né, com certeza, atingiu de forma muito, muito severa partes desse setor militar que viam isso uma quebra, né, muito, muito radical da hierarquia militar, e vão passar, né, também a se opor com muito mais ênfase
ao governo do João Goulart, tá? Então, assim, a reação, de maneira geral, ela ocorre nesses diversos setores, né? E a reação civil mais evidente naquele momento é a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Ocorrida ainda em março, né, de 1964, quando você vai ter aí de 300 a 500 mil pessoas aí nas ruas, em diversas cidades, né? Ela ocorre primeiramente em São Paulo, mas depois ela passa a ocorrer em outros locais, e reúne, né, uma boa parte das classes, né, classe média e classe média e elite, né, classe média alta, setores do clero, né, clero católico, né, e enfim, né, os setores mais conservadores da sociedade brasileira daquele momento, que pediam, né, o fim do governo João Goulart, o fim do comunismo no Brasil, né, o retorno da democracia, essas coisas. Então, essa marcha, ela foi, de certa forma, assim, ela é até considerada por muitos historiadores, de certa forma, o sinal verde, né, do golpe, né, de que o golpe teria um apoio civil, porque na verdade, né, essa ameaça de golpe ela já existia desde muito antes, né? Como a gente já falou, houveram outras tentativas de golpe. Na verdade, hoje, né, de acordo com documentos, né, ligados aí à CIA e documentos do próprio Exército, sugere-se que a montagem, de certa forma, desse golpe ela é muito anterior a 1964. Né? Então, na verdade, o que faltava, e esse golpe provavelmente poderia ter acontecido ainda em 54, lá no fim do governo do Getúlio Vargas, né? Mas aí, como não havia base civil, já que aquela comoção como consequência da morte lá do Getúlio Vargas, fez com que esse golpe fosse adiado, e aí uma tentativa ocorreu ainda durante o governo do Jânio Quadros, desculpa, do JK, né, do Juscelino Kubitschek, mas foi sufocado. Depois, em 61, com a renúncia do Jânio Quadros, aí sim, né, do Jânio Quadros, também cria-se essa crise institucional, né, com a iminência de um golpe, mas a resistência, né, da chamada campanha da legalidade também conseguiu, de certa forma, conter esse golpe. E aí, mas aí em 64 você vai ter, né, a efetivação desse processo, principalmente, como eu falei, porque por muitos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade era vista como um sinal verde de que o golpe, né, teria base social. Não é à toa que, na verdade, antes de 64 você já tem a formulação, né, da chamada Operação Brother Sun, que era, né, uma operação dos Estados Unidos, de que caso houvesse uma resistência, né, os Estados Unidos iriam intervir, né, nesse processo político do Brasil. Né? E na verdade, né, esse golpe está atrelado, eu já até comentei anteriormente, que com a ideia de que os Estados Unidos buscavam, né, construir aqui na América, principalmente na América Latina, uma base de apoio sólida, né? Principalmente com o receio de que, eventualmente, né, um desses países da América Latina, e o Brasil tinha uma importância muito grande na América Latina, viesse a se tornar um país comunista, socialista, sei lá. Né? E isso se aprofunda ainda mais a partir de 59, quando Cuba, né, que é ali bem pertinho dos Estados Unidos, passa pela Revolução Comunista, e isso faz com que esse incentivo, né, aos golpes militares na América Latina se tornasse cada vez mais efetivo pelos Estados Unidos. Então não é à toa que não só o Brasil vai passar por um golpe militar, né? O Chile, enfim, né, basicamente outras nações aqui da América Latina vão passar também por processos semelhantes. A Argentina também, né? Então quer dizer, a ideia é principalmente conter esse avanço, né? Ainda que esse avanço não existisse efetivamente, tá? Então olha só, tudo isso, né? O golpe, então ele vai se constituindo a partir dessa base de apoio da sociedade civil por meio dos grupos sociais, também por meio das instituições, né? No caso aí, por exemplo,
a igreja, a igreja católica, né, a, as instituições civis, né, como o próprio Congresso Nacional, que acaba que articulando, né, fazendo parte da agenda do golpe. Então tudo isso faz com que esse processo, né, fosse um processo bastante, foi até muito rápido, né? Você vai ter a questão de 2, 3 dias. O João Goulart já havia sido deposto e aí já estava instituído um novo regime no Brasil, né? Então tá aí, né? Apoio da elite dos meios de comunicação que vão passar a fazer uma oposição cada vez mais forte ao João Goulart e difundir cada vez mais, né, as ideias mais golpistas, né, de que o João Goulart deveria ser destituído, tá? Destituído. Então vamos lá. Aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de como há uma participação intensa da imprensa, né? Que o Globo, ó, aqui em cima é interessante. Ó. Fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida. A gente vai já entender por que isso aqui está aqui. Né? Fugiu o Goulart, porque o João Goulart vai fugir, né, do golpe. Então olha só, aqui você vai ter fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida, né? E aí você tem aqui essa ideia, né? A ideia do discurso de que não havia democracia naquele momento. Aí surge a democracia. Aqui algumas das marchas, né? Das marchas da família com Deus pela liberdade. Aqui você tem, não sei se dá para ler aí, mas aqui está escrito assim, ó, comunismo não, democracia sim, né? Então a ideia de que a democracia para o Brasil, reformas com o Congresso, eu acho que é isso. Então tem alguns cartazes aqui, né? Algumas faixas trazendo essa ideia, né? De que o João Goulart estava impondo ali, colocando o comunismo, né? Naquele momento. Aqui, ó, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, né? É uma manchete falando sobre a marcha da família com Deus pela liberdade aqui, né? Então, aqui. E aí você vai ter o estado de São Paulo aqui, ó, democratas dominam toda a nação, né? Essa ideia de que havia, depois de efetivado o golpe, né? Você vai ter também a chamada Marcha da Vitória, né? Foi também uma demonstração de apoio ao governo estabelecido. E aqui é interessante, ó, ignorado o destino do ex-presidente João Goulart, porque de fato, quando o João Goulart sofre o processo, né, de deposição, ele ainda estava no Brasil e basicamente ele é ignorado, assim. E todo o processo se implementa considerando que ele não estava no Brasil, mas na verdade ele estava, né? Então ele praticamente é ignorado aí e passa, apesar de depois ele ter sido perseguido. Então, muito obrigado por assistir, tá? Não deixem de fazer as anotações, não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class e aí a gente segue discutindo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.